Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, eu sou o pastor Clauber Maia, estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus de Candelária, em Natal, Rio Grande do Norte, para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, cujo título é A Dessacralização da Vida no Ventre Materno. E nós vamos estudar a respeito da questão da vida intrauterina, a questão do aborto e todas essas questões aí associadas. E quero convidá-lo para fazermos a leitura do texto bíblico em classe. Antes, o texto áureo está em Lucas capítulo 1, verso 31, diz: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. A verdade prática diz que a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, os versículos de 26 ao 33 e do 39 ao 45. Eu farei a leitura, se você tem um exemplar da Bíblia à sua mão, pode tomar e acompanhar a leitura comigo. Diz assim, Lucas 1, 26. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E, vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E naqueles dias, verso 39, e naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Muito bem, queridos. Antes de iniciarmos o comentário dessa lição, eu quero pedir a você que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, marque o sininho para receber as notificações e quero pedir também que você nos ajude a compartilhar essa palavra com outras pessoas. Envie no grupo de WhatsApp da sua família, de seus amigos, alguém, inclusive, que você identifica que precisa de ter conhecimento a respeito dessa questão do aborto à luz da palavra de Deus, porque assim você estará não só nos ajudando a compartilhar esse conteúdo, mas também estará ajudando essas pessoas a que tenham acesso a esse conteúdo, que com certeza vai ajudar nesse debate desse tema que é tão difícil e tem sido tão debatido nesses últimos dias. A grande questão a começar, e é por onde eu gostaria de começar o nosso diálogo, é o que é a vida intrauterina. O que é uma criança a partir da sua concepção. E se nós entendermos que essa criança, esse bebê, esse feto, esse embrião, ele é um ser humano, aí nós já precisamos estabelecer as bases de quais são os direitos desse ser humano e como ele deve ser tratado. Aí é que a coisa começa a ser entendida. Porque nós entendemos que a partir do momento que esse óvulo ele tem um encontro, a célula masculina com a célula feminina,
e ele é formado, a concepção. A partir desse momento, ele começa um processo natural de crescimento. Vão se desenvolvendo as células e se multiplicando, e a partir desse momento, nós temos algumas coisas importantes. A primeira é que aquela célula é um ser vivo que está em desenvolvimento. Se não houver nada que interrompa esse desenvolvimento, ele vai começar o desenvolvimento aí, até chegar o momento do nascimento, que continuará em desenvolvimento até atingir a idade adulta e continuará na sua vida até o fim dela. Ou seja, a vida que é interrompida pela morte de um adulto, seja na idade adulta ou na velhice, ela começou lá na concepção. É um processo contínuo que começou a partir dali e foi se desenvolvendo. Esse bebê no útero da sua mãe, ele já é um ser vivo, ele já possui vida própria, ele não possui a capacidade de se alimentar sozinho porque ele depende dos nutrientes recebidos da sua mãe. Mas a partir daquele instante da concepção, nós já sabemos qual é o sexo do bebê, porque a depender do cromossomo X ou Y que ele recebeu a partir da célula masculina, nós já sabemos se vai ser um bebê ou do sexo masculino ou do sexo feminino. Isso, inclusive, já determina como será o desenvolvimento desse bebê, porque a partir da célula tronco vão se formar todas as células do corpo e os sistemas. E no caso, o sistema reprodutor, se for do sexo masculino, será o masculino, se for do sexo feminino, o feminino. Ou seja, a vida já está aí estabelecida. E nós podemos, se fizéssemos um exame de sangue desse bebê ainda nas primeiras semanas, nós já teríamos condição de identificar isso. Se esse bebê é do sexo masculino, do sexo feminino, e como disse, ele vai continuar se desenvolvendo a partir daí. E terá o seu primeiro estágio de vida encerrado quando ele nascer, e aí cumpre os outros estágios de vida: infância, adolescência, juventude, fase adulta, velhice e até a morte. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é como é que nós olhamos para essa vida intrauterina. Se nós ali identificamos, como a ciência nos mostra, que há uma vida sendo desenvolvida de forma continuada, então nós entendemos que ali há um bebê humano. A segunda coisa importante que nós precisamos estabelecer é que esse bebê humano é uma vida própria e não está associado diretamente ao corpo da sua mãe. O que eu quero dizer é que ali existem dois corpos: o corpo da mãe, em cujo útero está se desenvolvendo uma criança, e o corpo da criança que está se desenvolvendo no útero daquela mãe. A criança pode ter, inclusive, cor de pele diferente da mãe, porque herdou isso do pai. Pode ter tipo sanguíneo diferente da mãe, vai depender também do pai e todas as questões que a ciência já explica. A criança, ela tem todos os seus órgãos vitais independentes, que funcionam sem depender dos órgãos vitais da mãe, nesse sentido de que ela tem o seu próprio coração, o seu próprio rim, seu próprio pulmão e todas essas coisas. E a criança, ela é quem vai agir sobre o corpo da mãe de forma ativa. A mãe é passiva nesse sentido, porque é a criança quem vai dizer como é que ela vai provocar na mãe o fim do ciclo menstrual quando ela é gerada, que chega no útero, depois a questão do desenvolvimento dos seios e a capacidade de amamentação. O próprio nascimento é a criança que determina se for um parto normal. Então, isso mostra que uma é a vida da mãe e outra é a vida da criança. Um é um corpo da mãe
e o outro é o corpo da criança. Eles têm órgãos separados, como disse, ela pode ter cabelo diferente da mãe, a cor da pele diferente da mãe, a cor dos olhos diferente da mãe, o tipo sanguíneo do bebê pode ser diferente da mãe, o que mostra claramente que são duas pessoas distintas. William Craig, no seu livro Apologética para Questões Difíceis da Vida, ele traz algumas informações científicas muito interessantes a respeito do bebê, do feto humano. Aliás, se você chama de feto, embrião, isso é apenas nomenclatura. A palavra feto vem do latim, que quer dizer pequenino. A palavra gestação vem do latim gestatione, que quer dizer o período em que o bebê está na barriga da mãe. Ou seja, nós estamos falando disso e não é possível nós fazermos uma distinção, dizer, não, até tantas semanas é um embrião, depois disso é um feto, e isso é apenas uma nomenclatura para ajudar a entender as etapas, mas entendemos que a vida é uma só e ela está de forma contínua sendo desenvolvida naquela criança. Mas vamos aos dados que o William Craig nos traz. Ele diz assim, depois de 30 dias, aliás, 18 dias após a concepção, o coração começa a se formar e 3 dias depois já começa a bater. 30 dias, depois de 30 dias, o bebê já tem um cérebro e com 40 dias, ondas cerebrais já podem ser medidas. Na 8ª semana de existência do feto, mãos e pés estão quase prontos. Na 9ª semana, já se podem ver as pequenas unhas das mãos e dos pés, e o feto pode até mesmo conseguir chupar o dedo. E a essa altura, todos os órgãos do corpo já estão presentes e o sistema muscular e circulatório estão completos. Com 10 semanas, o bebê já tem delicadas impressões digitais e já está totalmente em movimento, chutando e se movendo, fechando e abrindo suas pequenas mãos e ondulando os dedos dos pés. Atrás de suas pálpebras fechadas, seus olhos estão quase completamente desenvolvidos. Inacreditavelmente, já a essa altura, 10 semanas, as características faciais começam a se assemelhar à dos seus pais. Então, é só para dizer que, de fato, nós estamos falando de uma vida humana. O bebê é um ser humano que está no início da sua fase de desenvolvimento, que, como disse, essa fase é contínua até a sua morte. E ele está sendo ali formado. Se você imagina que não tem nenhum problema que cessar essa vida com 10 semanas, com 15 semanas, com 8 semanas, entenda que você, já está sendo cessada ali a vida de um ser humano, que já tem coração, que já tem cérebro, que já tem todas essas coisas conforme nós já vimos. Então, essas duas questões, elas precisam ser bem estabelecidas, e entendermos inclusive o que a ciência nos diz a respeito disso, porque a partir dessas duas premissas é que nós vamos discutir as questões relacionadas ao aborto. A primeira questão que nós vamos perceber, agora olhando biblicamente falando para essas duas premissas, é primeiro como a Bíblia observa essa criança ainda em desenvolvimento. Eu gostaria de ler o Salmo 139, é um salmo de Davi, e ele está falando sobre o seu desenvolvimento. Ele diz, Senhor, tu me sondaste, me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo o conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Davi está falando sobre Deus olhando para ele e conhecendo os seus projetos, os seus caminhos e todas essas coisas. E aí ele diz assim, o verso 13, pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe.
Eu te louvarei, pois de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. O verso 15 diz: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Veja que ele está dizendo que ainda na vida intrauterina, ainda no ventre da mãe, ainda era informe, ou seja, ainda estava no início desse desenvolvimento, nem havia mesmo o desenvolvimento preciso de pés, de mãos, de cabeça, de olhos, e ele disse, ainda assim o Senhor já me conhecia. Ele disse, entreteceste-me. A ideia aí é de como alguém que borda ou que faz crochê, tricô, está montando essa peça que vai ficar, depois de feita, é que nós vamos ver como é que é. Ele ainda estava assim, e até os ossos Deus viu, ou seja, Davi está mostrando que Deus já tinha um projeto, um plano, algo definido, caminho traçado, propósito para a vida daquela criança que ainda estava no ventre da sua mãe. Jeremias, capítulo 1, verso 5, Deus diz a Jeremias que ele foi chamado desde o ventre da sua mãe. O apóstolo Paulo também recebe essa mesma palavra, dizendo que foi chamado desde o ventre da mãe. Nós vamos perceber que Deus está considerando sonhos, projetos, propósitos daquele bebê ainda não nascido, mas que já é um bebê humano, já é uma pessoa humana que iniciou a sua fase de desenvolvimento. Um ser vivo que está sendo desenvolvido e vai continuar se desenvolvendo, porque quando ele nascer de criança, ele vai continuar crescendo, suas células vão continuar sendo desenvolvidas, ele vai chegar à primeira infância, segunda infância, adolescência, a idade jovem e adulta, e assim vai. Então, Deus está olhando para esse bebê e vendo todas essas coisas. Ele disse, o meu corpo ainda era informe e no teu livro todas essas coisas estavam escritas. Isso mostra que Deus tem um projeto, um plano para aquele bebê, um propósito de vida para ele, e por isso Deus já considera, porque Deus já considera que ali há uma pessoa que está em desenvolvimento. No texto que nós lemos, nós percebemos ainda outros detalhes a respeito disso. O texto de Lucas, capítulo 1, diz, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Veja, por que o texto diz no 6º mês? Porque os versículos anteriores dizem que uma mulher chamada Isabel, casada com um sacerdote chamado Zacarias, ele tem uma história de vida muito interessante, uma experiência muito interessante, quando ele está diante do altar, no momento que está servindo como sacerdote, e naquela situação ele tem a promessa de Deus que terá um filho. Cumpridos os dias do seu ministério, ele voltou para casa, porque o sacerdote ficava 15 dias dedicado em tempo integral ao serviço sacerdotal, e quando voltou para casa, ele teve a união íntima com a sua esposa e ela engravidou. E o texto diz que por 5 meses, Isabel ocultou a sua gravidez, porque era uma pessoa de idade e ela resolveu ficar mais restrita na sua condição familiar. E aí o texto diz, no 6º mês de quê? 6º mês de gravidez de Isabel. Foi o anjo Gabriel à cidade de Nazaré, a uma virgem chamada Maria. Então, quando Isabel está com 6 meses de gravidez, o anjo Gabriel vai à casa de Maria e diz a Maria que ela está sendo escolhida para ser a mãe do Salvador e que no seu ventre uma criança está sendo gerada pelo Espírito Santo e que essa criança deve ser chamada de Jesus. Ela vai herdar o trono de Davi,
o reino que nunca terá fim, e ela é o Salvador da humanidade. E Maria recebe isso e diz: cumpra-se na tua serva a sua vontade. E aí o texto diz que alguns dias depois, Maria resolve ir visitar Isabel. Nós não sabemos aqui quanto tempo depois foi. O texto só diz assim: naqueles dias. Eu não sei se Maria estava com quanto tempo de gestação, mas era certamente uma gestação de dias. 5 dias, 10 dias, 15 dias, não sei, até porque ela morava em Nazaré, que era no norte da região de Israel, e ela diz que foi a uma cidade que estava nas montanhas de Judá. As montanhas de Judá estão mais ao sul, próximo a Jerusalém. Pelo fato de ter aí uma caminhada e ser sobre montanhas, não dá para a gente saber quantos dias Maria chegou até chegar na casa de Isabel. Mas o fato é que quando ela chega, Isabel está grávida. O bebê no ventre de Isabel, também o anjo que apareceu a Zacarias, disse que o seu filho, que é João Batista, ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E aí nós já percebemos também um outro aspecto. Além desse bebê no ventre da mãe já ser um bebê, uma pessoa para quem Deus já tem planos e projetos, o texto bíblico já nos mostra a ação do Espírito Santo no espírito dessa criança desde o ventre. Para nós percebermos que ele não só tem um corpo, tem também uma alma, mas ele tem também um espírito, e nesse espírito já há atuação do Espírito Santo, porque o anjo disse a Zacarias que João Batista será cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. E aí entra Maria na casa de Isabel e a saúda. Ela simplesmente, bom dia Isabel, no caso lá como foi em Israel, muito possivelmente ela disse Shalom. Quando ela disse Shalom, João Batista, aqui já com 6 meses, no ventre de Isabel, mexeu-se. Quer dizer, ele teve uma reação a isso. E nós percebemos que Lucas mostra que todas as pessoas que foram cheias do Espírito Santo, elas testemunham a respeito disso. E aqui nós vemos que o bebê também dá o seu testemunho, como ele não consegue falar. Se ele já falasse, tinha dado um glória a Deus ali no ventre da mãe, mas como ele não falava ainda, ele se estremece, ele demonstra com alegria, com movimentos, a sua percepção, a ação do Espírito Santo. E esse Espírito Santo que age no corpo dessa criança, também age na vida da sua mãe, porque ela diz que quando a Isabel ouviu a voz da criança, a criancinha saltou no ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Perceba que João Batista é um bebê que tem, um embrião, se alguém quer chamar assim, um feto, é uma pessoa que está na vida intrauterina, mas que já consegue ter percepção, inclusive do mundo fora, e a ciência mostra claramente isso, como a criança identifica o cheiro da mãe, a voz da mãe, ela percebe o que está havendo no interior. Inclusive as emoções da mãe são percebidas pela criança no ventre, e João Batista percebe isso, a voz de Maria, e percebe a presença de Jesus com dias de gestação no ventre de Maria, e então há uma ação espiritual ali no bebê e na sua mãe, o que mostra-nos claramente que esse bebê, ele não só tem um corpo, ele tem uma alma, porque saltou de alegria, há demonstrações de emoções, inclusive dessa criança, como ela tem também um espírito, em cujo espírito o Espírito Santo já se move e age, e portanto, no espírito de João Batista, com 6 meses na vida intrauterina e da sua mãe, ele está agindo ali. Essas coisas nos mostram claramente que
há uma criança ali que é um ser humano, é uma pessoa humana que está em pleno desenvolvimento. Se esse desenvolvimento não for interrompido, ele vai seguir e vai continuar até o fim da sua existência. E nos mostra também que Deus não só tem planos e projetos para essa criança, como Ele age na vida dessa criança também. E isso é muito importante. Por que nós precisamos saber disso? Para nós entendermos que, primeiro, como já disse, é um ser humano que está ali em desenvolvimento. Segundo, que Deus tem planos e projetos para ele. Terceiro, que essa vida, ela é um presente de Deus. Ela foi dada por Deus. Por uma razão muito simples, é que não há ninguém hoje capaz de gerar a vida do nada. Nós até conseguimos produzir muitas coisas hoje sintéticas, mas nós não conseguimos produzir ainda vida. O homem é capaz de gerar um caroço de feijão, imprimir numa impressora 3D, ele pode ter a aparência de feijão, ele pode inclusive ser cozido e ter sabor de feijão. E a gente conseguiria produzir em laboratório o feijão preto, o feijão carioca, o feijão de todo e qualquer tipo, e ele teria a aparência de feijão, textura de feijão, cozido, ele poderia ter sabor de feijão. Tudo isso pode ser produzido em laboratório hoje, não há nenhuma dificuldade para isso. Agora, pegar esse feijão impresso numa impressora 3D, que se cozido tem sabor de feijão e tem aparência de feijão, enterrar e esperar que dali saia um pé de feijão, aí é que nós temos dificuldade. Porque nós simplesmente não temos a capacidade de gerar a vida. Eu estou falando da vida de uma semente. Você imagine a vida de um ser humano, com toda a complexidade dos sistemas do corpo humano. Mais ainda da alma humana e todas essas coisas. Então, a coisa muito clara para nós é que nós não somos capazes de gerar a vida. A vida é um presente de Deus. Deus é quem dá a vida. Ele é que é o autor da vida. E, ao mesmo tempo, para a proteção da vida, Deus estabeleceu leis, que são coisas que diz respeito à vida em sociedade. E uma delas é exatamente o direito à vida que todas as pessoas humanas têm e que ela deve ser protegida. Então, partindo desse princípio, nós vamos perceber claramente como a Bíblia nos mostra a questão do valor da vida e da importância da forma divina que a vida é gerada, para entendermos que ela não pode ser interrompida por qualquer coisa, por qualquer pessoa. O aborto não é sobre o corpo da mãe, porque, como já vimos aqui, o corpo da mãe é um e o corpo da criança é outro. A criança não é um apêndice da mãe, ela não é um órgão da mãe. Ela pode não possuir, inclusive, o mesmo tipo sanguíneo da mãe. Ela está na vida intrauterina porque foi a forma que Deus criou para todos os mamíferos gerarem os seus descendentes. Eles são gerados dentro do ventre da sua mãe. Mas uma é a vida da mãe e outra é a vida da criança. Quando alguém decide provocar o aborto, não é uma decisão sobre o corpo da mãe. A decisão é sobre o corpo da criança, que está querendo ser interrompido o seu desenvolvimento. Logo, trata-se do assassinato de um ser humano, de alguém que, em pleno estágio de desenvolvimento, teve esse desenvolvimento interrompido. Se fosse interrompido fora do corpo humano, nós veríamos de forma mais visível que uma criança foi morta. Mas, quando ela está no ventre da mãe, é exatamente a mesma coisa. A diferença é que ela está num estágio de desenvolvimento anterior. E nós já lemos aqui sobre, com 18 dias o coração formado, 30 dias o cérebro formado, 9 semanas e o corpo já formado. Então, não é possível pensarmos que interromper uma gravidez com 3 meses, com 4 meses, com 5 meses, e nós estamos simplesmente arrancando um punhado de células. Não, nós estamos
fazendo cessar a vida de um ser humano cujo coração já batia e cujo cérebro já tinha sinapses acontecendo. Então, tudo isso é importante para nós observarmos essas questões. Uma outra questão a ser observada, e aí dentro agora de uma perspectiva daqueles que creem em Jesus e que receberam Jesus como seu Salvador, é que o apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 6, ele também fala sobre a questão do corpo, que nós precisamos entender a teologia do corpo. O que é o nosso corpo e como ele funciona, como Deus nos mostra. Primeiro aos Coríntios capítulo 6, ele diz o verso 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, a primeira coisa a observar, nós não somos um espírito que habita num corpo, muito menos um corpo que possui um espírito. Nós somos um ser que é composto de corpo, alma e espírito. Tanto é importante o corpo, quanto a alma, quanto o espírito. Deus não está interessado apenas na alma ou no espírito, mas também no corpo. A Bíblia diz que há pecados que são do corpo e há pecados que são do espírito. A Bíblia diz, Mateus 10, 28, Jesus disse, não temam as pessoas que só podem matar o corpo, mas temam antes a Deus que pode fazer o corpo e a alma padecer no inferno. A Bíblia também diz que todos os mortos, cujos corpos já se desintegraram e nem existe mais nenhuma célula desse corpo, pessoas que morreram há milhares de anos, mas na ressurreição os corpos serão refeitos. E até no juízo final a Bíblia diz que a terra dará aos seus mortos, ou o mar dará aos seus mortos, ou seja, todos os corpos serão restaurados. Porque quem vai gozar a vida eterna, ou quem vai sofrer o castigo eterno, será a pessoa integral, corpo, alma e espírito. Por isso Jesus disse que Deus pode fazer o corpo e a alma padecer no inferno. Eu estou dizendo isso para mostrar como o nosso corpo deve ser visto à luz do que a Bíblia nos mostra. E aqueles que foram resgatados por Jesus Cristo, aqueles que foram salvos em Jesus, que a Bíblia diz que ele pagou um preço de resgate. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, 18 e 19, ele diz assim, que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ele está dizendo, quando Jesus morreu por nós, ele derramou o seu sangue para nos resgatar. E esse resgate foi pago para comprar-nos para Deus. E para comprar-nos, diz o apóstolo Paulo, o vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então veja, a maior falácia que pode ser dita no que diz respeito a essa questão do aborto, é alguém que, querendo abortar, diz assim, meu corpo, minhas regras. Duas coisas aí mostram o engano que há nessa frase. Primeiro, que se nós estamos falando de arrancar o corpo do bebê, se matar o corpo do bebê, que tem pele diferente da sua mãe, cabelo diferente da sua mãe, pode ter tipo sanguíneo diferente da sua mãe e que é um outro corpo e não o corpo da mãe, então se a mãe está dizendo meu corpo, minhas regras, isso poderia ser associado ao corpo dela, nunca ao corpo do bebê, porque o bebê é outro corpo. Alguém disse assim, acho engraçado que todas as pessoas que são a favor do aborto já nasceram. Sim, porque eles estão decidindo sobre a vida de outra pessoa e não da sua própria vida. Então, a primeira coisa é, se é um aborto, não é o seu corpo, o corpo da mãe, é o corpo da criança que está sendo assassinado. E ainda mais, se essa pessoa julga ser um cristão que entregou a sua vida a Jesus e Jesus salvou a sua vida resgatando-a com um preço de sangue, aí nem o seu corpo lhe pertence mais, porque o apóstolo Paulo diz,
o vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então perceba, a vida é de Deus e nós também pertencemos a Deus e nós não temos o direito nem mesmo de decidir o que fazer com o nosso corpo, sendo isso fora da vontade de Deus, porque o nosso corpo pertence a Deus. Menos ainda com o corpo do bebê, da criança que ainda está sendo gerada. Então, claramente, o aborto é um assassinato de uma vida que já estava em pleno desenvolvimento e que nem pai, nem mãe, nem ninguém tem direito de tirar essa vida que pertence a Deus. Quando nós olhamos para todas essas questões como a Bíblia nos mostra, nós vamos ver claramente a importância de nós entendermos como a vida é sagrada, como ela é divina e como Deus olha para esse bebê. E aí alguém vai dizer, mas e se o bebê nascer com defeitos, com problemas, quaisquer que sejam? Bom, mas é uma vida e tem direito de viver. E quantas pessoas que nasceram cegas ou surdas ou paralíticas ou com qualquer outra deformidade, mas desenvolveram e fizeram trabalhos incríveis e deixaram legados para a humanidade, apesar das suas limitações por causa das questões que foram provocadas desde o seu nascimento. Se você vai dizer, não, mas esse aborto foi uma gravidez provocada por um estupro. Sim, claro, isso é péssimo. Nenhum de nós está aqui defendendo o estuprador, nem dizendo que ele deve ser considerado como uma pessoa importante para essa criança. Mas nós estamos dizendo que a criança não tem culpa dela ter sido gerada a partir daí. Se a mãe não quer criar a criança porque diz que aquilo ali é como se estivesse sofrendo de novo, vendo o estupro na sua frente, então ela pode doar essa criança para ser criada por alguém que possa dedicar amor, carinho a essa criança. Poderia criá-la também, e nós temos muitos exemplos de pessoas que sofreram essas dificuldades, mas criaram seus filhos com amor e carinho e eles trouxeram muita alegria para si. O fato é que nem o fato da mãe, da criança ser detectada que tem alguma dificuldade, algum problema congênito, nem o fato dela ter sido gerada por um estupro ou de forma indesejada, dá direito a alguém de cessar a vida dessa criança. Talvez a considerar se a vida da mãe está sendo ameaçada, ou seja, o médico dissesse se continuar com a gestação, a mãe com certeza vai morrer e ela não tem como sobreviver, aí, eu não gostaria que ninguém tivesse que tomar essa decisão entre se salvo a minha esposa ou se salvo a minha filha, mas em se tratando de alguém que já está em um estágio mais avançado da vida, eu diria que nesse caso menos complicado seria salvar a vida da mãe. Mas, ainda assim, desde que todos os recursos fossem esgotados para que isso acontecesse. Claramente, a Bíblia fala que tirar a vida de outro ser humano é um assassinato. Não interessa se esse ser humano está na vida intrauterina ou na fase da infância ou da idade adulta, é uma vida humana que deve ser protegida. E aí onde está o grande problema é que não só a igreja, como também Estado, precisam valorizar a vida e garantir os direitos dessa pessoa que está em desenvolvimento e não provocar o aborto, nem autorizar, muito menos incentivar o aborto, porque o que estamos fazendo é assassinato de crianças, no caso do aborto. A vida é sagrada porque pertence a Deus e ela precisa ser tratada assim. E há algo muito importante daquilo que nós estudamos nessa lição, é percebermos que quando Deus quis trazer ao mundo o seu Filho, o Salvador, ele fez de uma forma extraordinária, de um ato único que nunca aconteceu e nunca mais acontecerá em toda a história da humanidade, que foi a encarnação.
O apóstolo João diz que o Verbo de Deus, o Logos, o Deus pré-existente que criou todas as coisas, ele resolveu ter uma vida humana para poder vir e comunicar aos homens o projeto de salvação de Deus para todos. E esse homem encarnou-se. Esse Deus encarnou-se. O apóstolo João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como foi que Deus escolheu que o seu Filho Jesus viesse para habitar entre nós? Ele se tornou um embrião, um feto, uma criança. Ele desenvolveu-se no ventre da sua mãe. Ele teve um parto. Ele continuou no seu processo de desenvolvimento como criança, como adolescente, até a idade adulta, quando então a sua vida foi cessada. Perceba que o fato de Deus ter escolhido ser alguém como nós, pelo mesmo processo de vida que todos os seres humanos passam, é algo para dizer que isso é muito importante para Deus, do Filho de Deus, que é o próprio Deus, também ter passado pelo processo da vida intrauterina e toda a gestação da sua mãe para se tornar um homem como nós, para dar a sua vida por nós e para salvar toda a humanidade. Só isso já seria suficiente para nós entendermos que esse processo é algo muito importante e que nós precisamos pensar nisso. Então, eu quero deixar aqui uma palavra para você que ouve essa palavra e vê este vídeo a respeito da vida e da importância dela. Como nós entendemos, o ser humano está em desenvolvimento. Ele recebeu vida dada por Deus. Não foi a sua mãe que lhe deu a vida. Nós nem sabemos em que etapa da vida, do desenvolvimento intrauterino, o espírito passa a existir. Mas percebemos aí no relato de João Batista, como aquele menino, já cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe, teve essa ação espiritual. O que mostra que em algum momento que nós não sabemos exatamente, não dá para dizer, olha, a gente pode considerar isso quando eles já são 10 células ou 1000 células, ou quando está na primeira semana, no segundo dia, não dá para dizer. O que dá para dizer é, a vida começou e ela vai continuar todo o seu processo até a velhice e morte. E nós não temos o direito de interromper esse processo de desenvolvimento, seja com 10 anos de vida, ou com 30 anos de vida, ou com 3 semanas de vida. Nós não temos o direito de fazer isso, porque isso é contrário àquilo que é o projeto de Deus. Muitas pessoas que hoje defendem o aborto, alguns defendem dizendo que deveria inclusive ser realizado pelo SUS, pelo Sistema de Saúde Nacional, porque é uma questão de saúde pública. Seria muito melhor as adolescentes, as jovens terem o direito de fazer o seu aborto num hospital público do que fazer numa clínica clandestina, e aí vai ter muitos problemas, inclusive contra a vida da própria mãe. Não, eu não vejo que nós deveríamos autorizar por causa disso. Eu vejo que nós devíamos, na verdade, era ter leis que protegessem a vida desse ser humano que está em desenvolvimento. Ao invés de incentivar o aborto, nós devíamos mostrar que essa é uma prática criminosa e que não deve acontecer. Mas que a gente deve pensar na mãe, que ela tem o direito de fazer o que ela quiser. Sim, ela tem o direito de fazer o que ela quiser com o seu corpo, não com o corpo da criança, porque já vimos claramente, são duas pessoas distintas, que uma está em desenvolvimento dentro da outra, mas isso acontece com todos os mamíferos e isso não é nada diferente do que acontece com os outros seres e foi o processo que Deus criou. Mas o ser humano, ele é um ser humano que está em desenvolvimento ali. Não apenas um feto, um ser em potencial, ele é um ser humano que está sendo desenvolvido. Mas a gente deveria pensar que o crescimento populacional é um problema e que o estupro... Sim, mas um crime não compensa outro crime. Nós não podemos combater um crime com outro crime.
Sim, nós devemos combater o estupro, nós devemos fazer com que a população mundial seja conscientizada a respeito dessa questão do crescimento. Não sou a favor do controle de natalidade pelo Estado, mas sou a favor do Estado agir através da educação com orientação para que adolescentes que iniciam a sua vida de relacionamento sexual desde cedo possam ter a consciência sobre como lidar com isso, como evitar ter filhos, como ter o cuidado com relação a essa questão para ter uma gravidez somente quando ela for desejada, planejada e pensada, e que se acontecer essa gravidez indesejada, aí sim, ela deveria ter toda a assistência do Estado para que esse bebê nasça. Se ela não quer, ela quer abrir mão do direito de ser mãe, de cuidar daquela criança, porque não tem condição de criar, seja física, emocional, financeira, social, o Estado deve ter como encaminhar essa criança para milhares de casais que desejam ter um filho, mas não têm. Mas interromper a vida não é algo que deve ser pensado nem pelo Estado, muito menos por alguém que se queixa que é crente. Se você entende que você é um cristão, que recebeu a Jesus como seu Salvador e crê que a Bíblia é a palavra de Deus, jamais poderia pensar que o assassinato de um ser humano, que já pode ter a ação do Espírito Santo no ventre da sua mãe, e que tem projetos e propósitos já escritos por Deus desde o seu nascimento, que essa vida possa ser eliminada sem que haja nenhuma consequência com relação a isso. Então, vamos proteger a vida assim como queremos proteger a vida de tantos outros. Nós fazemos campanhas para proteger a vida de animais que estão em extinção, fazemos campanha para proteger a vida de animais que estão nos circos, nos aquários, nos parques sendo maltratados, fazemos campanha para proteger a vida dos pets que estão abandonados na rua, e isso tudo é muito certo. Nós não devemos abandonar pets na rua, nem maltratá-los, nós não devemos ser a favor de esportes que maltratam e matam os animais, nós não devemos ser a favor da extinção de espécies que estão ameaçadas. Mas muito mais importante do que todos eles são os bebês humanos que estão sendo assassinados porque alguém acha que meu corpo, minhas regras, o direito da mulher e a saúde pública pode ser uma desculpa para nós fazermos cessar a vida. Não vamos fazer isso, nem vamos defender essas coisas, porque isso claramente é um ataque contra aquilo que é o que a palavra de Deus nos ordena. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, você conhece alguém que precisa dessas informações, compartilhe esse vídeo, faça chegar a mais pessoas para que essa mensagem possa alcançar a vida de pessoas que precisam conhecer como Deus vê a vida e como nós cristãos também deveríamos olhar para ela. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família e Deus continue abençoando a sua vida. Tenha uma semana abençoada. No próximo domingo, se Deus nos permitir, mais um vídeo estará sendo gravado para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e vamos continuar tratando de assuntos como esses que são tão importantes e necessários para a vida e para a nossa sociedade. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor.